Então, vamos tratar hoje da nossa aula 4 e falar efetivamente dos efeitos que a posse gerar, que a posse vai gerar em um caso concreto, em uma situação concreta. Tá? Nós, no Brasil, adotamos essa corrente que diz que a posse gera efeitos. Os 3 efeitos dentro do direito brasileiro gerados são frutos, benfeitorias e responsabilidade civil. Existe uma doutrina que acrescenta um 4º efeito, que é os meios de defesa. Porém, eu prefiro tratar os meios de defesa em uma aula separada. Não como efeito, mas há quem diga que é um efeito. Tá? Então, os efeitos são frutos, benfeitorias e responsabilidade civil. E aí, quem quiser, acrescenta os meios de defesa. Quem não quiser, ambas as correntes corretas. Para a gente não importa, porque nós vamos estudar os meios de defesa. Pouco importando se dentro dessa nomenclatura ou à parte. A parte é mais fácil, é mais lógico compreender a matéria. Tá? Então, para entender os efeitos da posse, é essencial que a gente já tenha feito a classificação. E aí, temos uma classificação que ela é importante nessa matéria, que é quanto à posse de boa-fé e a posse de má-fé. Para fazer a correta resposta no efeito quanto aos frutos, por exemplo, eu tenho que saber se o possuidor tem boa-fé ou se ele tem má-fé. E aí, a gente, então, vamos relembrar em linhas bem gerais aqui. O possuidor de boa-fé é aquele que não sabe dos vícios. É aquele que ignora os vícios. Então, ele não tem conhecimento. Ah, mas quais são os vícios? Não é preocupação da posse de boa-fé ou má-fé. Quais são os vícios? É preocupação da posse injusta, que é outra classificação. Então, a posse de boa ou de má-fé, ela só analisa o conhecimento ou desconhecimento quanto à existência ou à inexistência dos vícios, da clandestinidade, precariedade ou violência. E aí, se eu sei que existe um vício, se eu sei que a posse é viciada, eu tenho a posse de má-fé. Eu tenho má-fé. Se eu não conheço dos vícios, veja que não estamos tratando se ele existe ou não. Estamos tratando de conhecimento. Então, se eu não conheço, se eu não sei da existência do vício, a minha posse perante o bem, ela é de boa fé. Tá? A vício ela pode ser violenta e existir boa fé. Não para a própria pessoa que esbulhou, né? Se fui eu mesmo que entrei lá no apartamento derrubando tudo da pessoa, eu não posso alegar boa fé em conhecimento. Agora, se eu transmitir, se eu fiz um contrato de locação a um terceiro, e o terceiro não sabe da violência, ou não presume a violência, esse terceiro locatário tem de boa fé. Muda completamente a resposta aqui quanto aos efeitos, ou melhor dizendo, a gente pode chamar também quanto aos direitos ou efeitos que o possuidor, que esse terceiro aí, locatário, ele vai ter no caso. Então, tratou de a primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar de cara o efeito. Não é procurar fruto, benfeitoria, nem responsabilidade civil. Vocês têm ao lado, lá do caso concreto, a classificação. E aí, a classificação aqui, vocês vão buscar se ela é de boa ou se ela é de má fé. E lembrem também que se o sujeito tem um justo título, ele é possuidor de... Então, lá no caso, Márcio, através de contrato de venda,
não registrado, comprou ou recebeu de doação, é um justo título. Se não fosse o vício no documento, seria hábil a transmitir propriedade. Então, esse sujeito que recebeu, em tese, essa doação, entre aspas, sem registro, ele é possuidor de boa-fé. Independe da situação, independe da condição. Podemos analisar, então, se ou se inexiste a questão do justo título. Tá? Se houver justo título, lembrem lá do enunciado 86, está na aula passada, a posse também é de boa-fé. Se ele sabe do vício, não resta dúvida, a posse é de má-fé. E aí o primeiro efeito que nós podemos ter, então, vai ser quanto aos os frutos. Vocês estudam Direito Civil 1, né? E aí, só para relembrar aqui, o fruto tem previsão no artigo 95 e vigora até um princípio, né? O princípio da gradação jurídica. O fruto, ele só existe se existir uma coisa principal. Então, ele não pode existir por si só, né? Pensem lá num pé de manga, perante o fruto mesmo, perante a manga. A manga não existe por si só. Ela decorre de uma coisa principal, que é a árvore, que vai gerar a manga. Tá? Então, existe uma coisa principal e existe o seu acessório. O acessório segue a sorte do principal. Se o principal perece, se o principal não existe mais, não existe acessório. Como o nome diz, é um acessório, né? Igual a gente quando vai usar um relógio. O relógio, com ou sem relógio, eu continuo existindo. É só um mero acessório. Agora, um relógio de pulso sem a pessoa, fica complicado a gente imaginar uma funcionalidade aí para ele, se ele é de pulso. Tá? Então, os frutos eles podem ser naturais, industriais ou civis. Fruto natural é o que decorre de força própria, então é o que não tem a força humana principal. A gente tem os próprios animais, quando o sujeito tem lá várias galinhas no galinheiro, nasce mais uma, tá? A cria do animal, os ovos, os frutos de uma árvore, tudo naturais, porque não necessita necessariamente da atuação do homem, da nossa atuação. Esses são os naturais. Então, quando a gente fala lá no pessoa alugou uma casa, a casa existia macieira, ela tem direito ao fruto, ela pode colher, aí tem que analisar boa fé ou má fé, tá? Porque é uma relação que decorre do direito real e efeito que é quanto aos frutos. Existem os frutos industriais e quase nunca a gente vê sendo cobrado no direito civil, porque às vezes ele é mencionado lá no direito comercial. E a gente fala das atividades que necessariamente decorrem da atuação humana, seriam os bens que saem de uma indústria. Tá? Então, decorre justamente como o nome disse, é um fruto industrial, fruto criado. Ele não nasce sem o homem, ele precisa lá da construção daquela máquina, precisa lá da força humana para existir o fruto industrial. Fruto industrial, pouco visto na nossa matéria, pouco estou trazendo aqui, lembrar que existe essa espécie, ou classificação. E tem os frutos civis, ou chamados de rendimentos. Esses são importantes, porque afetam o civil e afetam os contratos. E aí seriam essas prestações periódicas de forma pecuniária, ou em dinheiro, tá? Referente, como eu deixei no material para vocês, decorrentes da concessão de uso ou de gozo da coisa. Como exemplo, a gente tem o aluguel, tem o arrimo, aplicações financeiras,
juro de poupança, todos esses são exemplos de frutos civis. Se eu tenho uma poupança no banco e ela gera um rendimento mensal, ainda que seja ínfimo lá, tem como existir o rendimento sem eu ter poupança? Lógico que não. Então, esse rendimento, essa aplicação, ela me gera um fruto civil, tá bom? O Código Civil, aí ele traz, agora dentro da parte de direito real, não mais na parte de direito, não mais na parte de geral do Código Civil, o momento que esses frutos eles são percebidos ou colhidos. Tá? Os dois primeiros, tanto o fruto natural, os animais, os frutos da árvore, ou os frutos que gera indústria, né? Uma farmacêutica que fabrica remédio para ela. Esses bens, essas coisas, eles vão ser considerados colhidos e percebidos quando separados, ou, como alguns chamam, quando são destacados. Tá? Então, fruto natural e fruto industrial reputa-se colhido quando há o destaque da coisa. Quando eu tiro a maçã do pé, quando eu tiro os carros que foram fabricados da fábrica automobilística. Aí, considero o quê? O fruto colhido e percebido. Houve a colheita dele. O fruto civil não tem como a gente fazer assim. Ah, é quando eu ponho a mão, é quando eu tiro ele de um lugar, não. O fruto civil, por ser prestações sucessivas ou periódicas, ele é considerado colhido dia por dia. A gente marca uma data, né? Por exemplo, todo dia 5 do mês. Todo dia 5 do mês vai haver o quê? A colheita do aluguel. As questões, principalmente de OAB, quando já cobraram alguma coisa nesse sentido, cobraram só a literalidade desse artigo. Só a literalidade dessa parte final, do 1215. Que é justamente isso. Saber o que a colheita dos frutos depende da sua classificação. Não é tudo igual. As questões de concurso, e a OAB não deixa de ser um, eles gostam o quê? De detalhes. Né? Então, fruto natural e fruto industrial, existe uma regra. Colhido e percebido quando destacado ou separado. São sinônimos. Fruto civil, colhido e percebido dia por dia. Lembra lá do aluguel para o fruto civil. Não é quando eu vou lá e pego o dinheiro, não é assim. Tá? É colhido dia por dia, é o que diz o civil no 1215. Então é importante relembrar um pouquinho de classificação dos frutos, até para ter uma compreensão aí da forma de colheita, de como esse fruto vai ser colhido. Tá? Então aqui é só uma parte geral na ideia de quanto ao que é fruto e o momento de colheita. E aí, como eu falei, nós vamos ter regras. Primeira coisa, num caso concreto, vocês vão colocar ao lado aquele possuidor que está sendo questionado no enunciado, ele tem boa ou ele tem má fé? Se ele tem boa fé, nós vamos aplicar o 1214. O artigo 1214, ele elenca os direitos do possuidor de boa fé quanto aos frutos. Então, quer saber de frutos, é o fruto de uma árvore, quer saber a colheita da soja, a quem cabe a colheita da soja? Tá? Existe uma discussão lá, por exemplo. Existe uma discussão judicial. Será que é do comodante ou é do comodante? Quem que vai ter direito de colher a soja? Não ficou previsto em contrato, os dois agora estão brigando, e aí vai se resolver com base no artigo 1214, para resolver essa questão, se for de boa fé. Então, o possuidor de boa fé, e aí lembrar, ele é de boa fé quando ele ignora o vício,
Por isso que eu falei do contrato de comodato. Na vigência do contrato, comodatário tem posse de boa-fé. Ou quando eu tenho um justo título. Comprei um imóvel de vocês. Comprei através de contrato de gaveta. Existe boa-fé. Ah, não está no meu nome, não tem boa-fé. Justo título, enunciado 84 da Jornada de Direito Civil, que a gente comum no Código Civil. Se eu tenho boa-fé, aí eu vou analisar agora a percepção dos frutos. E aí vejam, o 1214, ele estabelece aí, ele dá ao possuidor de boa-fé o direito de perceber os frutos, tá? Ou seja, os frutos que já colheram, que estavam prontos para a colheita, são dele. Quando ele diz aí, de frutos percebidos é aqueles que estavam prontos para colher. Tá? A soja estava no momento da colheita, não é aquele que é colhido antes. Tá? Percebido, como a gente viu anteriormente aqui, é aquele que está pronto para ser retirado da coisa. Está pronto para ser retirado do pé. Então seria uma manga não verde, tem que ser uma manga madura. A manga amadureceu lá, está pronta para colheita em setembro. Em setembro ainda vigora o contrato. Como ele tem boa fé, comodatário pode colher. Então ele vai fazer a colheita do fruto percebido, é dele. Segundo situação que a gente tem aí, um dever, aí não é mais direito, o possuidor de boa fé, ele vai ter um dever de restituir ou devolver, né? Um dever de devolução dos frutos pendentes. Essa boa fé, mas dizem o final, deduzidas as despesas com produção e custeio. Despesa com produção e custeio, ele vai poder cobrar. Tá? Então ele gastou, ele produziu. Ele gastou porque foi ele que regou as plantas. Ele gastou com a conta de água. Ele vai poder cobrar parte do valor da conta de água. Parece besteira, né? A gente colocar uma casa, mas vamos imaginar do ponto de vista de uma discussão dentro de uma ação isso aí. E aí de uma fazenda com muitos hectares. O gasto que teve para semear, o gasto que teve para comprar ração para animal, todas essas despesas de produção e de custeio, ele tem direito. O que ele não tem direito é os frutos pendentes. Tá? Ou seja, ele foi lá e pegou, colheu os objetos quando não estavam prontos para serem colhidos. Pensem na própria ideia da boa-fé. Óbvio que eu vou ter boa se aquele fruto ele está maduro para mim, no momento que eu tenho posse. Se ele não está maduro e eu quero colher verde, eu ainda vou causar um prejuízo. Por quê? Meu contrato ele encerra em outubro. Eu, por uma razão ou outra, em setembro, eu começo a colher tudo verde para jogar fora, para prejudicar. Não existe mais boa-fé. Foi cessada. Só é do que é percebido, do que está pronto naquela hora. Os frutos pendentes, então, ele só tem direito às despesas de produção e de custeio. Não esquecer das despesas, porque, às vezes, numa questão objetiva, isso é colocado. Coloca várias hipóteses lá. Tem direito ao fruto percebido, mas não ao pendente, mas tem a despesa, ou não tem a despesa. Então, tem que ler com a porque o artigo pode um nó na cabeça aí. Fruto pendente não tem direito, mas ele tem as despesas de produção e de custeio, o que ele gastou para cuidar daquilo, pensem assim. E tem um dever de restituir os frutos colhidos com antecipação. Se ele colher lá o fruto antes do momento, ele vai ter que indenizar, ele vai ter que restituir. Tá? Então, naquele exemplo que eu falei, eu, por uma razão, eu vou lá e todas as maçãs ainda verdes. Tinha que colher em outubro. Volta lá vamos imaginar o comodante,
ou o locador, para todas as maçãs. Colheu por quê? Não era um fruto percebido, então não era seu. Se não era meu, o que eu tenho que fazer? A restituição. Eu tenho o dever de restituir. Lembrar que a restituição aqui, o código é uma ideia de que é com o fruto, mas nem sempre vai conseguir. Então, a ação vai recair em dinheiro. Tá? Mas o código, ele realmente dá uma ideia bem... Parece que você está indo, né? Eu colhi a maçã, aí guardei num saco, eu vou lá e devolvo a maçã. Não consigo mais. Já pereceu. Já houve o perecimento dessas maçãs. Então eu vou restituir com dinheiro. Eu vou indenizar pelo que eu colhi. E aí, olhem a ação judicial que isso pode ser gravada depois. Quanto ao valor que eu tenho que pagar. Aí já não é mais direito, aí é direito obrigacional. Aí é uma discussão entre as partes. Não é mais com a coisa. Então afeta a pena aqui. Já falei alguns exemplos, mas eu vou explicar o exemplo que eu coloquei no material também. Então, o exemplo que vocês têm aí, locatário de um imóvel e há lá uma mangueira. Esse pé de manga é pensar o principal em relação às mangas que gera. Então, enquanto dura o contrato de locação, a posse do locatário ela é de boa fé. Não tem conhecimento de vício nenhum. Se é de boa fé, o locatário tem direito às mangas colhidas, ou seja, as mangas percebidas, as que ele podia colher. Tá? Quando vem o fim do contrato, então, tem lá mangas ainda verdes. Essas estão pendentes de colher. Ele não pode colher. Se ele colher, ele vai ter que fazer a restituição. E aí ele não pode, por uma ideia lógica. Se ela está verde, vai chegar algum momento que ela vai amadurecer. Quando ela amadurecer, ela vai estar na posse do dono do imóvel, do locador, não do locatário. Então é direito do locador, não mais do locatário. Se eu colho, eu vou restituir. Mas eu posso cobrar do locador as despesas de produção. A despesa de produção e custeio, elas podem ser cobradas. E a terceira situação que acontecer é se essas mangas forem colhidas ainda verdes. Se for colhida ainda verde, deve ser devolvido ao proprietário, sem prejuízo ainda de uma eventual responsabilidade civil por perdas e danos. Então eu fui colher as verdes lá, colhi tudo, tirei tudo do pé. E toda aquela plantação de manga, eram várias mangueiras, estavam prometidas à venda por um contrato de futura entre o locador e José. Eu vou indenizar o locador pelo desfazimento do contrato de safra futura. Seria um exemplo aqui, tá? Então, haveria essa possibilidade de cobrar dessa maneira também. Vejam nesse exemplo que o possuidor de boa-fé, ele tem, se a gente for resumir, até onde existir a boa-fé dele. Até onde for a boa-fé do possuidor, o fruto é dele. Tá? Pode ter previsão em contrato no sentido contrário? Pode, principalmente locação, comodato. Se eu quiser colocar num contrato de locação ou de comodato que todos os frutos serão do locador, é válido. Todos os frutos serão do locatário, é válido. Então a gente aplica o 1214, geralmente, no silêncio do contrato. E a gente sabe que os contratos, eles não são tão bem feitos, ou eles não vão prever todas as situações. Numa locação, ninguém faz o contrato pensando aqui em todos os efeitos, principalmente quanto a direito das coisas. Não faz, não. Então, surgiu o mito, resolve-se no 1214. As questões cobram de vocês o entendimento do artigo. Ela não vai sair pondo que no contrato está de maneira diversa, porque é muito fácil a resposta.
Se no contrato, locador e locatário aceitaram que é tudo do locador, qual conflito que existe? Nenhum. Não existe conflito. Se não existe conflito, é dever dele restituir tudo. Acabou o assunto. Não. Então, vão colocar para você uma situação hipotética. Tá? E aí, trazendo isso, respondem com base no 1214. Identificou. Tá perguntando de João. João é possuidor? Puxa lá em cima, uma observação. Boa fé ou má fé? Segunda observação, é fruto. Então, é 1214. Puxou uma seta, é má fé. Aí é o 1216. É mais cedo. Tá? 1216. O possuidor de má fé, ou aquele que tem ciência dos vícios que acomete a coisa, ele tem um dever, eu nem frisei aqui, mas depois precisar. Ele tem um dever de responder por todos os frutos colhidos. Tá? Vou marcar só até fruta aqui. Ele tem o dever de responder ou indenizar por todos os frutos colhidos e perdidos. E veja com além, inclusive os que por culpa deixou de perder. Então ele tem que indenizar com tudo. O exemplo aí, um invasor de um imóvel, vamos imaginar, de um esbulho, houve esbulho. João invadiu a propriedade de Maria, e ao invadir a propriedade de Maria, é óbvio que ele tem má fé. E aí ele colhe lá as mangas. Ele teve os frutos. Esses frutos que ele colheu ainda estivessem prontos para a colheita. Qual que é o dever dele? Para indenizar. Se ele deixar de colher, e aí o fruto fica lá no pé e ele apodrece, ele é um fruto percipiendo, ele vai ter que indenizar também. Porque ele teve culpa, ele deixou de colher. Tá? Só que ele vai ter um único direito, que é, de novo, o direito das despesas com a produção. Então, olha que é um senso e não é. Por quê? Para o possuidor de machado aos frutos, o Código Civil, ele dá um direito. Ele não está anulando todo o direito do possuidor de má-fé. Ele dá um único direito, que é o direito de ressarcimento com as despesas de produção e custeio. E aí, em várias questões, geralmente, quando trata do fruto do possuidor de má-fé, os alunos esquecem das despesas. E aí, as questões de marcar colocam lá. João, ser possuidor de má-fé, não tem direito nenhum. Errado. João, por ser possuidor de má-fé, tem direito ao fruto colhido, mas não aos demais. Errado. O correto é, João, por ser possuidor de má-fé, não tem nenhum direito sobre os frutos, porém, tem direito quanto às despesas que ele gastou. Aí, o Código Civil aqui não é punir a má-fé com outra má-fé. Não é essa. Senão eu estou usando a própria má-fé para coibir a má-fé. A gente não pode fazer isso. Mesmo com má-fé, eu tenho que tentar agir com boa-fé. Por quê? Vamos imaginar que eu consiga retomar o imóvel. E aí, Maria ingressou com a reintegração de posse. E ganhou. Transitou em julgado, pediu ação de fruto. E aí? Ela só consegue colher o fruto que ela colheu hoje porque o invasor, de certa forma, cuidou também. Ah, mas não é justo, eu não mandei ele cuidar. Tudo bem, não estou falando de justiça nesse sentido. Mas assim, ela só vai colher as mangas hoje, que ela retomou a posse, por quê? Porque as mangas foram cuidadas. Ele regou e etc. Então, nesse caso, ele vai poder cobrar o quê? Uma indenização. Então, veja, às vezes numa ação possessória, o possuidor de má-fé, ele vai estar brigando por direito. E é interessante que vocês conheçam qual que é o direito dele. Ah, não, você invadiu, sai de lá, seu.
Não é bem assim. Quanto aos frutos, ele tem as despesas realizadas com a produção. Boa-fé, não resta dúvida, que é aquilo que a gente tratou. Enquanto está pronto para a colheita, é dele. Ele tem boa má-fé, fruto nenhum é dele. Nem o fruto que ele pegou para colher, nem o fruto que ele, por culpa dele, ele deixou estragar. Mas aí, são pelas despesas, ele vai poder ter. Então, a diferença quanto aos frutos, após identificação da boa ou da má-fé, vocês vão no 1214, 1216. Não é difícil de resolver, não. Tá? É muita coisa, é muito detalhe, mas não é difícil de resolver. E aí apliquem o 1216. O segundo efeito que a gente pode ter é quanto às benfeitorias. Então, vamos imaginar que, mesmo caso ou não, além de fruto, o possuidor ele fez uma benfeitoria. Ou pode ser um caso que só trata de benfeitoria, porque fruto e benfeitoria são coisas distintas. Tá? Então, as benfeitorias, a gente volta aí, rápido, vocês também já viram. O que é importante lembrar da benfeitoria? A classificação dela. A benfeitoria, ela pode ser necessária, útil ou voluptuária. Para saber a classificação dela, vocês têm que pensar no objetivo que ela foi feita, porque senão pode gerar dúvida entre a útil e a voluptuária. Então, cuidado. Para classificar a benfeitoria, vejam o objetivo. E aí, dentro das benfeitorias necessárias, quando o objetivo é de quê? Conservar a coisa, então o objetivo aqui é de proteger o objeto, é de proteção da coisa. Reforma de uma viga, de uma tubulação, de cabos, deixei na imagem ao lado aí, reforma de um telhado, tudo isso pode ser considerado uma benfeitoria necessária. Sem ela, o objeto corre risco. Tá? Sem ela, o objeto pode perecer, ele pode estragar, ou ele pode nem existir mais. É o que caracteriza ela. A segunda benfeitoria, ela pode ser útil, quando ela aumenta ou ela facilita o uso da coisa. Tá? Ou, aqui não é... Depois eu vou falar da seguinte, mas aqui o sentido dela é de facilitação, apenas de comodidade. O sentido aqui é de facilitação. Vai, inclusive, melhorar o preço da coisa, se a gente for ver. A útil, ela vai dar um melhoramento no sentido de valor da coisa. E aí, ao lado, aí na imagem, a gente teria, por exemplo, essa construção aí dessa garagem para colocar o carro. Né? Por óbvio, o imóvel vai valer um pouco ou muito mais com a construção dessa benfeitoria. Ela não é necessária. A casa conservada não precisa desse puxado aí para cobrir o carro. É útil. Ela tem uma utilidade. Abertura de uma porta, abertura de uma janela, ser consideradas úteis. Coloquei um exemplo aí, a construção de uma piscina, justamente porque eu falei, vocês têm que pensar no objetivo. É a construção de uma piscina em uma academia que oferece aula de natação. Não é a construção de uma piscina na minha casa. Tá? Então, sair de uma academia para aula de natação, ela vai ser considerada útil, óbvio, vai lucrar com isso. A academia tem duas piscinas, há uma grande diferença, até na questão do lucro dessa academia. Na minha casa, não. Na minha casa, ela é classificada como voluptuária, que é a terceira forma de classificar. A voluptuária, ela só embelezar a coisa, só deixar mais bonito. Paris, piscina, como eu falei, na casa. Pode ser um jardim de inverno, como eu coloquei na imagem aí também. Uma estátua fixada,
alguma coisa assim. Tudo isso são meramente voluptuárias. Para analisar, então, um caso de benfeitoria, depois de vocês identificarem se está tratando de boa ou de má fé, tem que saber classificar a benfeitoria. Ela vai um pouquinho além do... E aí vocês vão colocar ao lado se ela é útil, necessária ou se ela é voluptuária. Porque as regras vão depender do tipo de benfeitoria. Não é só benfeitoria indeniza boa-fé e não indeniza má-fé. Quem dera se fosse fácil assim. Aí nem seria direito, né? Quem dirá direito civil. Então não é tão lógico assim, não. Aqui no que tange as benfeitorias, se o possuidor for de boa-fé, existe uma regra no Código Civil e existe uma regra diferente na Lei de Locações. Então, primeiro, eu vou falar do Código Civil. E aí a gente pode falar de comodato, pode falar de depósito, pode falar dos contratos regidos pelo Código Civil. Então, identifiquei, no caso concreto, possuidor de boa-fé. Segundo passo, identificar que é benfeitoria. Terceiro passo, identificar a benfeitoria. Aí eu vou lá, coloco ao lado. Se eu visualizar que a benfeitoria ela é ou necessária, ele tem direito à indenização. Então, benfeitorias úteis e necessárias, possuidor de boa-fé, ele deve ser indenizado. É um dever. É um direito para ele e dever da outra parte. Não haverá indenização. E ele ainda pode exercer a retenção. Ainda pode reter a coisa. Eu vou falar um pouco mais para frente aí, hoje ainda. Tá? Mas aí só lembrem disso. Benfeitoria necessária e benfeitoria útil, elas geram direito à indenização. Para quem? Para o possuidor de boa-fé. Se não for paga, ele pode reter a coisa até que ele receba, até que ele tenha o aumento. Ou só a benfeitoria voluptuária, que é a realizar. A voluptuária, veja que eu não coloco no material, tem gente que explica que não gera indenização. Eu não acho tão correto. Eu coloco aqui como uma faculdade, porque é assim que a lei prevê. Então, a voluptuária, ela pode ser indenizada voluntariamente. Tá? Então, poderá ser indenizada. No caso da necessária útil, é deverá. Tem que indenizar o possuidor. Concordo, tem que indenizar. Na voluptuária, eu que vou escolher. Então, eu te indenizo ou não. Lembrando que, se eu não quiser indenizar, eu tenho que autorizar o levantamento da benfeitoria. O que é isso? Eu tenho que autorizar que o possuidor de boa-fé retire a benfeitoria, desde que não comprometa a estrutura da coisa principal. Tá? Então, é uma piscina. Vai tirar de lá e deixar terreno com infiltração, alguma coisa. Não vai tirar. Não vai tirar. Aí vai ter uma discussão judicial, claro. Pegar, que vai comprometer a coisa principal, vai comprometer a estrutura, ele vai alegar que, então, vai retirar, ou que eu tenho que pagar. Aí o Código Civil diz o quê no 1219? Eu indenizo se eu quiser. Se o juiz analisar que não compromete a estrutura, ele vai autorizar a retirada. O possuidor de boa-fé vai lá e tira. Exemplo, o tal do chafariz. O chafariz não compromete estrutura de nada. Tá? Então, se for lá, eu vou acabar, eu vou escolher. Ou eu indenizo, porque eu achei muito bonito e quero ficar com aquilo, não seria o caso, ou eu autorizo o quê? Então, tira isso daí e leva. Essa é a voluptuária. Então, para você, possuidor de boa-fé, benfeitoria necessária e útil, sempre indenizado. Se não indenizar, pode exercer a retenção da coisa até que receba o valor. Benfeitoria voluptuária pode ser indenizada. Se não for indenizada, eu tenho que autorizar o levantamento da coisa.
do possuidor de boa-fé, claro. Aqui é tudo no caso da boa-fé. A indenização, ela tem que ser pelo valor atual da benfeitoria. Então, na hora de eu indenizar a benfeitoria necessária e útil, e se eu quiser indenizar a voluptuária, que é faculdade, vai que eu quero, estou muito bom, gostei daquilo, eu quero. Eu vou lá, indenizo. O valor da indenização, o valor que o réu vai cobrar, qual o valor que é? O valor atual da benfeitoria. Construiu lá o telhado, a garagem, o jardim de inverno. Para construir esses 3 na época, ele gastou, sei lá, gastou 80 mil reais. Ao gastar 80 mil reais, hoje está avaliado em 110 mil. Eu tenho que pagar 110 mil. Não 80. Se eu pagar 80, ele vai me cobrar judicialmente. Né? Aí vai ter uma perícia para fixar quanto que vale hoje. Então, esse é o caso do possuidor de boa-fé. Aí deixei um exemplo aí para só, né? Só reiterar aqui, então. Coloquei como exemplo o comodato, porque eu falei que aqui a gente tem que ver os contratos civis. E aí temos, então, o comodatário, ele será indenizado pela reforma do telhado, porque ela é necessária, pela grade de uma janela, porque ela é útil. E ele pode levantar o chafariz construído no jardim, porque porque ela é uma benfeitoria voluptuária. Mas ele não poderia levantar uma piscina voluptuária, pois a retirada prejudicaria o bem principal. Então, essa é a análise para o possuidor de boa-fé quanto à benfeitoria. Tem que conhecer, não, relembrar a classificação de benfeitoria para aplicar. E não esquecer, o valor da indenização tem que ser o valor atual. Quanto vale hoje? Ah, se a benfeitoria tem 3 anos, ele pagou R$1.000. Hoje está 10 mil, tem que pagar os 10 mil. Porque ele é possuidor de boa-fé. Tá? No caso do possuidor de boa-fé, resolve desse jeito aqui. A observação que eu fiz, eu julgo importante ser feita aqui, é na lei de locações. A lei de locações, ela traz previsão diferente do Código Civil. Então, dentro de um contrato de locação, a benfeitoria necessária, ela independe de autorização. O locatário não precisa pedir para fazer, até porque, se ela é necessária, ele não vai ter tempo de pedir. Tá? Já vem a ameaça de forças. Ele precisa fazer o telhado. Imagina, vai consultar o locador para ver se o locador autoriza, para ver se aprova o orçamento, para depois construir. Vai perder todos os móveis dele. Um exemplo só. Então, a benfeitoria necessária é indenizada dentro da locação, independentemente de autorização. Tá? E claro que ele pode reter se ele não for pago. A retenção vai cair, não é diferente. O que é diferente do Código Civil aqui? São as benfeitorias úteis. Então, a única diferença quanto às benfeitorias que a gente tem do Código Civil para a lei de locações é no que se refere às benfeitorias úteis. Elas só serão indenizadas e gerar possível ação se forem autorizadas pelo locador. Então, se eu quero construir a garagem, se eu quero pôr grade na janela, abrir uma nova janela, uma nova porta, eu tenho que pedir autorização. Aí vamos imaginar, eu mando uma mensagem, eu mando um e-mail. Eu sei que ninguém faz isso no dia a dia, né? Mas vamos imaginar para ficar mais fácil, por meio de prova. Mando um e-mail para o locador. Olha só, estou pensando aqui, comprei um carro agora, vou fazer um puxado aqui para a garagem. Ele vai e me responde, pode fazer. Quando acabar o contrato de locação, eu vou cobrar dele. Por quê? Porque foi autorizado. Agora, eu mando e-mail, ele não responde, ou ele fala,
não faça, aí ele não vai indenizar. Eu vou ficar no prejuízo. No Código Civil, benfeitoria necessária e útil, veja só, em nenhum está escrito que precisa de autorização, porque vigora uma regra só, para o Código Civil. Para leilões, não. Há diferença entre a necessária e a útil. A útil precisa de autorização. A voluptuária é a mesma coisa. Ele pode levantar desde que não comprometa. Não vou nem entrar em detalhe. Então, o mais importante aqui é destacar o tratamento para benfeitoria útil no contrato de locação. E aí é um tipo de questão que pode ser cobrada em direitos reais, pode ser cobrada em direitos e direito das obrigações. Qualquer ramo do direito aqui, ela poderia ser cobrada. Até lá, em Civil 1, Pessoas e Bens, que estuda benfeitoria. Tá? Então, tomar cuidado só porque é um ponto que é diferente do Código Civil. Então, ainda na benfeitoria, seria interessante, já falei em 3 passos, né? Seria 4, então, identificar o tipo de contrato. Se é comodato, se é depósito, se é usufruto, 1219, regra do Código Civil. Se falou em locação, artigo 35 e 36, aí é basicamente essa diferença quanto a útil. A resposta mudaria. Tá? Se eu botasse no concreto aqui, na via de contrato de locação, a resposta seria outra. Tá? Ele indenizaria pela reforma do telhado, sempre, porque a necessária é unânime, sempre vai indenizar. Ele só indenizaria a grade da janela se autorizada e o resto ficaria igual, que é a voluptuária. E, último ponto da locação, a súmula 335 da STJ. Locação é direito penal. Vira aula e vigora o quê? Princípio da autonomia privada. Então, na locação, pode existir uma cláusula dizendo que o locatário renuncia à indenização das benfeitorias e eventual direito de retenção. Então, pode existir essa cláusula nos contratos de locação, porque é um contrato interpartes, é um contrato obrigacional, e aí leva consigo as regras dos contratos da autonomia de vontade. Com isso, quem faz contrato de locação em favor do locador, o que seria interessante colocar? Essa cláusula. Cláusula 8ª lá, por exemplo. Cláusula 8ª. O locatário renuncia desde já direito a qualquer benfeitoria, bem como exercício de retenção. Se ele fizer, não vai receber. Por quê? Acordo de vontade. Eles sabem, não é igual ao direito do consumidor que ele vai alegar que é um coitado e não sabe ler. Né? Então, eu não li, eu não vi direito, eu não tinha advogado, eu assinei o contrato sem ler, não existe. Assim, essas alegações, dificilmente o juiz leva em consideração, porque é direito obrigacional, é direito contratual. Então, constando essa cláusula, óbvio que ela é em benefício do locador. Já em benefício do locatário, jamais colocaria essa cláusula. Né? O locatário não seria. Então, na locação, tenham em mente observações aqui para diferenciar do Código Civil, para não errarem. Se tratar de locação, lembrem de dar uma olhada na lei de locações, não no Código Civil. Primeiro na lei 8245 de 91. Eu falei com vocês, para deixar um pouco para frente, que é o direito de retenção e o direito de levantamento. Né? Do que a gente viu, voltar aqui, dentro da posse de existe a possibilidade aí de reter, no caso da necessária e da útil, e estar no caso da voluptuária. Tecnicamente, na jurisprudência, vocês vão encontrar com o nome de ius retentionis e ius tolendi.
não vão encontrar com o nome de direito de levantamento, direito de reter. O locatário teve o direito de ter porque a benfeitoria era necessária, igual nós vimos. Não, vai ser mencionado lá no julgado. O locatário exercerá o ius retentionis, porque trata-se de benfeitoria necessária. Então, o ius retentionis, ele cabe quando? Nós já vimos. Ele cabe quando a benfeitoria é útil ou necessária, no Código Civil, ou sempre quando ela é necessária na locação, na útil, se autorizada. Lembrar daquela diferença da útil. E aí, os retenciones é justamente reter a coisa até que eu receba. De que maneira que eu reter? Eu posso reter e, quando o sujeito entrar com a ação, eu vou alegar, eu vou fazer o embargos de retenção. Eu vou opor embargos de retenção. É um meio de defesa dentro aqui do exercício da... Vamos visualizar dentro de uma reintegração de posse. Uma reintegração de posse do comodante contra o comodatário. Aí a gente está falando de posse, vamos imaginar, ainda de boa-fé, que ainda não vimos a má-fé. Então, na vigência do contrato de comodato, o comodatário realizou uma benfeitoria necessária. Fez lá um telhado, uma reforma de telhado. Chega, o povo vê o bem, eu falo, não, estou saindo do imóvel, quero a minha indenização. Aí o comodante fala, eu não pago. Tecnicamente eu bater o pé e falar o quê? Não saio. Eu vou exercer a retenção. Ele corre em juízo e opõe embargo de retenção. Ou faz isso dentro de uma ação possessória. Também poderia, como meio de defesa. Tá? Aí o comodante entra com a ação de retenção e eu alego de retenção. Não é tão aconselhado porque a gente sabe que o bem não é do comodatário. Pode o juiz considerar, daqui a pouco, entrar um pouco na má-fé. Então, é uma possibilidade, mas na prática não é recomendável. Tanto não é recomendável que existe a possibilidade dele cobrar em ação autônoma. O melhor caminho aqui é a ação autônoma. Ou seja, um dia para eu sair, comodatário, eu saio, vai me pagar? Não, não vou pagar, tudo bem. Dia seguinte eu entro com ação indenizatória. Não vou nem discutir direito real, ação indenizatória discricional. Vou propor ação de indenização. Tá? Então poderia ser feito nesse sentido. E aí seria o ius retentionis. Se eu falar de benfeitoria voluptuária, o que pode caber? Levantamento. Não cause prejuízo. Então, na voluptuária, exercer o ius tolendi, que é a mesma coisa que direito de levantamento. Tá? Então, ele exerce o ius tolendi com o levantamento da coisa. Então, tomar cuidado. Aplica ius retentionis e ius tolendi apenas na posse de boa-fé. É o que nós vimos. Posse de boa-fé pode existir esses dois institutos. Quando? Acabei de falar. Depende da classificação da benfeitoria. Necessária, útil ou voluptuária. E temos a posse de má-fé, que é o artigo 1220. Na posse de má-fé, veja, de novo ele tem um direito, assim como tem nos frutos. Pela lógica, isso que não precisa decorar, pela lógica é que ele tem direito de receber a benfeitoria necessária. Porque a necessidade visa objetivar a coisa. Então, ainda que decorra de uma invasão, ainda que decorra de uma posse violenta, e aí é posse de má-fé, se ele fizer a reforma de telhado, ele pode me cobrar. O invasor pode me cobrar o valor. Só que ele só pode cobrar o valor. Ele não pode exercer o ius retentionis. Por quê? Esses dois institutos
só cabem ao possuidor de boa-fé. O possuidor de má-fé, ele só pode ter o direito. Se a outra parte não... Aí só resta para ele, nós vimos aqui, propor ação autônoma. Ele só pode propor ação indenizatória. Ele não pode opor embargos de retenção. E ele não pode fazer o levantamento das voluptuárias também. Tá? Ele não tem esse direito. Então, veja, para o possuidor de má-fé, só cabe indenização necessária, nem menciona da útil, porque não é direito dele, a voluptuária sequer pode levantar. Então, numa discussão judicial, numa reintegração de posse, diante lá de um esbulho, ele só teria direito às benfeitorias necessárias. E claro que, na prática, a pessoa vai brigar por todas, né? A gente sabe disso. Então, na prática, vamos imaginar que vocês iriam ter todas, a necessária e a voluptuária, mas tendo ciência o quê? Só vai conseguir a necessária, se conseguir levar. Tá? É o exemplo que eu dei aí, não dei no exemplo, mas já acabei comentando aí. Um esbulho, o invasor, ele é indenizado pela reforma do telhado, porque é considerada necessária, sem poder exercer o direito de levantamento, o direito de retenção, e aí os retenciones. A benfeitoria útil também não tem direito, e quanto à benfeitoria voluptuária, não tem direito de levantar. Então, só benfeitoria necessária, porque é aquela que visa conservar a coisa. De novo, a ideia do Código Civil aqui é punir o de fé com outra má-fé. É dar um tratamento de boa-fé, ainda que para aquele que agiu com má-fé. A ideia é essa. Tá? E um último ponto aqui importante é quanto ao valor. Aqui tem melhor sorte quem vai pagar. Quem vai pagar pode escolher o valor. Ou paga o valor atual, ou paga o valor de custo. Claro que vocês iriam pagar o valor de custo. Tá? Dentro do caso concreto lá, que 99,9% das vezes vai ser o valor mais baixo do que o valor atual. Diferentemente do possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé, a indenização é o valor, via de regra, o valor mais alto. Possuidor de... Tá bom, indeniza a necessária. Mas aí quem escolhe o valor a pagar é o sujeito que vai pagar. É o sujeito que está entrando com a ação, integração, ou que está entrando com a reivindicatória, por exemplo. Ele vai optar. Não é escolher o que vai pagar, o que é da cabeça dele. Tá? Vou pagar só R$1.000. Não. Ou eu vou pagar os 2.000, que é o valor que na época ele comprovou, ele comprova, ou eu vou pagar 3.000, que é o valor atual. Claro que em defesa de quem vai pagar, vai ser o valor mais baixo. Existe essa opção. Tá? Isso são possuidor de má-fé quanto à benfeitoria. Uma observação ainda dentro da benfeitoria é que o valor dela se compensa com o valor dos danos. Tá? Então, existe compensação de uma ideia de compensar aqui. Tá? Apenas compensar se a coisa ainda existir. Ou seja, vamos imaginar, foi proposta uma reintegração de posse, e quando a ação foi proposta, vamos supor a data, 20 de abril, existia a benfeitoria necessária. Podemos pegar até a questão da má-fé. Existia uma benfeitoria necessária. Esse telhado, ou essa necessária que seja, para a construção, foi R$1.000. O valor atual dela hoje, aí a gente já está em agosto, ela seria o valor mil, dobrou. Só que ele me causou um prejuízo nesse imóvel. Além da reintegração, eu estou pedindo o sujeito que fez a benfeitoria 4.000 de danos.
danos variados aí. Vamos imaginar a recepção de fruta indevida, fruto que ele não podia colher. Então, o que acontece? E4, que eu estou postulando 4, e ele está me cobrando 2.000 ou 1.000. É uma hipótese aqui de compensação. Só vai existir essa compensação se, quando houver a reintegração definitiva, a benfeitoria ainda existir. Ou seja, o réu ainda pode sair mais prejudicado aqui. Vamos imaginar que a integração finaliza em dezembro do ano que vem. No ano que vem, o telhado não existe mais. Eu vou ter que pagar? Não, porque não existe mais a benfeitoria. Compensação entre danos e benfeitorias, e só obriga a pagar se a benfeitoria existir no momento lá de eu fazer essa ação. Se ela não mais existir, não obriga o pagamento. Tá? Então, chamar para isso também. E nós temos aqui o terceiro efeito, que é quanto à responsabilidade civil. Quanto à responsabilidade civil, basta saber lá se é boa ou má fé, e aí se é de boa fé, a responsabilidade ela é subjetiva. Então, o possuidor de boa fé só indeniza pelo valor da coisa quando ela estraga, quando ela não existe mais, teve culpa. Aí está dolo ou culpa, mas é culpa em sentido largo, sentido amplo. Então, a responsabilidade civil do possuidor de boa fé, ela é subjetiva. Exemplo, locatário, comodatário, enquanto vigente a locação, eles têm posse apenas, eles têm, responsabilidade apenas subjetiva. Só vão indenizar o valor da coisa se houver dolo. O exemplo é comodatário de um bem móvel, de um carro, né? Comodatário de boa não responde pelo bem no caso de roubo do veículo. Claro, desde que ele não tenha facilitado para o roubo, senão ele tem culpa. Não facilitou com nada. Tá? Carro que você me emprestou, coloquei aqui na garagem, tranquei o portão, tranquei tudo. Fui dormir, acordei no dia seguinte, o carro não está lá mais. Eu tive culpa, eu tive dolo para esse carro para ser furtado, no caso, roubado, né? Nesse caso seria, vamos imaginar, furto. Eu não teria. Se eu não tenho dolo, eu vou ser obrigado a pagar? Não, porque a minha responsabilidade, ela prescinde, ela necessita do elemento culpa, já que eu sou possuidor de boa fé. É diferente se eu esbulho o seu carro. Se eu esbulho o seu carro, se eu levo ele, aí eu aplico 1218, possuidor de má fé. E o possuidor de má fé, ele responde de forma objetiva, independentemente da culpa. Ou seja, ainda que o fato tenha sido acidental, a responsabilidade dele é objetiva. Porém, quase tudo tem um porém, né? Existe aqui para ele uma excludente. Então, o possuidor de má fé, ele responde independentemente de culpa. Responsabilidade civil, objetiva. Porém, ele ainda tem de se safar e se livrar da responsabilidade civil. É ônus dele. Se ele provar lá para o juiz, por exemplo, que a coisa teria estragado ou teria sido roubada se tivesse também com o efetivo dono dela, com o efetivo possuidor legítimo, a gente pode colocar assim. Então, diferentemente do que eu falei anteriormente aqui do comodato do carro, imaginem aqui no estacionamento da faculdade, um colega leva o seu carro. Levou o seu carro. Você nem sabe. Óbvio que é uma posse de má fé. Ele é possuidor de má fé. E ele leva o carro, mas ele mora no mesmo bairro que você. Naquele dia à noite, teve uma chuva, teve uma enchente. Tendo a enchente naquele bairro, não importando na casa dele ou na sua casa, a coisa teria perdido. E havido, vamos imaginar, uma danificação do veículo com a chuva. Nesse caso,
tenha responsabilidade objetiva, ele tem que indenizar? Não, porque ele consegue comprovar o quê? Que a coisa ter perdido se estivesse contigo. Se ele não conseguir provar, aí ele tem que pagar. Tá? Então é ônus dele. Diferentemente, se ele pegasse esse carro e leva para outra cidade. Levou o teu carro, levou para outro estado, para São Paulo. Em São Paulo, o carro foi furtado, foi vítima de raio, de sei lá o que, de enchente. Nem choveu onde você estaria com o carro, não posso dizer que seria você, então ele vai ter que pagar. Porque ele responde como? Objetivamente, tendo ou não tendo a culpa. A única excludente aqui do possuidor de má-fé é se ele demonstrar ônus dele, não esquecer isso, que a perda teria acontecido se estivesse na sua posse. Se ele não provar isso, vai pagar. Oposto do possuidor de boa-fé.